Muito bem, beleza, bacana. Estamos mais uma vez aqui, lá Concursos, trazendo aí o nosso conhecimento sobre ética para concursos públicos, tá ok? É uma materinha aí tranquila que cai nos nossos concursos públicos e a gente está aqui para poder auxiliá-los nessa jornada aí em passar em um concurso. Professor, como é que é assim passar em um concurso? Como é que funciona? Para passar no concurso, gente, você não precisa ser doutor em matéria nenhuma, tá? Para passar em concurso, você tem que saber, no caso da banca CESP, do CESP, se é certo ou errado. E para as outras bancas, professor, que se utilizam de múltipla escolha, o CESP também usa múltipla escolha, mas a maioria das outras bancas se utilizam. Você tem que saber se é a A, se é a B, se é a C, se é a D e se é a E. Então é isso que a gente veio trazer para vocês aqui. A nossa experiência como concurseiro também, né, que o certo seria concursando, que temos aí na nossa vida e trazer essa trilha para a gente estar caminhando junto aí nessa jornada até a vitória. E hoje, né, esse é o nosso segundo bloco aqui, né, se você estiver acompanhando por bloco, né, não há necessidade também. Nós vamos falar da ética sobre dois aspectos, tá? A gente vai falar da ética, princípios e valores, tá ok? E vamos falar da ética e democracia, o exercício da cidadania. Professor, por que o senhor vai trazer esses dois assuntos? Primeiro, que são assuntos que não são muito difíceis, tá? Já vou antecipar para você. Tem um detalhezinho ou outro para a gente poder enxugar aqui. Por isso que a gente vai ver ele numa pancada só, tá ok? Até a gente chegar na parte que a gente vai ver da ética do servidor público, tá ok? A ética do servidor público. Então, a gente vai ver essa parte, a gente já viu na primeira aula, né? A ética e a moral, é só para a gente poder lembrar, né? A moral são os valores, os costumes, muito ligado à cultura, né? Enquanto que a ética estuda a moral. Olha só que interessante. Se você já souber dessas informações, gente, é batata, é acertar a questão de concurso, tá ok? Então vamos lá, repetindo, ó, a moral é ligada aos valores, é ligada aos costumes, por que não dizer ligada à cultura, né? E a ética, ela estuda essa moral, ok? Você sabendo disso, você já resolve aí praticamente 70% dessa parte de questões que cai sobre os conceitos de ética e moral, tá ok? Então vamos lá. Então, mas antes aqui da gente entender o que são os valores, né, que a gente vai ver a questão dos valores, a gente precisa entender o que é a virtude. Professor, o que é a virtude, né? Então a virtude vem do grego arete e em latim vem de virtus, né? Esse aqui combina mais com a virtude, né, de virtus. De onde se origina a palavra o quê? Né? Origina a palavra virtude. Então, virtus quer dizer energia, olha só. Virtus quer dizer energia, quer dizer vigor, potencialidade, tá? Para Aristóteles, professor, quem que foi Aristóteles, né? Pensador grego, né? Aristóteles está ali no mesmo nível de Sócrates, Platão, né? Para ele, as virtudes são energias e funções da alma. Olha só, que bonito isso, né? As virtudes são energias e funções da alma, segundo o Aristóteles. Então, essa virtude, né, que é oriunda do ser humano e dos os animais também têm, tá? A gente vai ver aqui. Então, essa virtude, ela é energia, ela é a função da alma, né? Porque eles tinham uma ideia muito interessante de tentar explicar a alma, né? O ser humano sempre quis saber o que é essa alma, né? Isso influenciou inclusive a religião, tá? Mas vamos lá, ó. E para o Aristóteles, ele dividiu essa virtude em três, né? Em três aspectos, né? O aspecto da intelectiva, o aspecto da sensitiva, de sentir, e da instintiva, ou também conhecida como vegetativa. Olha só, de intelecto,
de sensibilidade e de instinto. Já ouviu falar de instinto animal, né? Instintivo, né? Então aqui, ó, a intelectiva, que vem do intelecto, intelecto e vontade, ela é exclusiva do homem. Não tem nenhum outro ser vivo, pelo menos que a gente conheça aqui no planeta Terra, né? Pode ser que tenha um extraterrestre, que tenha a inteligência e o intelecto do homem. Então, essa virtude, essa classificação intelectiva, ela é exclusiva do homem, do ser humano. E temos também a sensitiva, a virtude sensitiva, sentimento de dor e prazer. Ela é biológica e irracional. Biológicas e irracionais. O homem tem ela, professor? Lógico que tem, né? Nós também somos um ser, um animal, né? Um animal pensante que tem a sua exclusividade da intelectiva. Mas tem a sensitiva também? Tem, né? A gente não sente dor, a gente não sente prazer, a gente não ama, a gente não vive essa vida, a gente não é disposto a enfrentar a vida de uma forma que, quando ela nos remete a algo, a gente responde. Por exemplo, como assim a gente responde, professor? Alguém te maltrata, você não tem vontade de chorar? Alguém te elogia, não tem vontade de sair pulando, gritando? Então, ó, sensitiva, sentimento. Esse sentimento bacana pode ser tanto de dor quanto de prazer. E a terceira e última classificação dessa parte aqui do Aristóteles, né, que tem outros que a gente vai ver aqui, a instintiva, o desejo, o apetite de fome, também biológicos e racionais. Veja só, o desejo, o querer, apetite, querer atingir algo, olha, o desejo está dentro da pessoa. A pessoa, assim também como os animais, também tem esse desejo, né? A gente está falando aqui, inclusive, de desejo carnal, né? De fome, são trazendo lá uma ideia da administração, né? Para quem já estudou um pouquinho de administração, né? Seria, na pirâmide de Maslow, a parte fisiológicas e segurança, né? Estaríamos inseridos aqui na parte instintiva, tá, professor? Eu nunca ouvi falar, não se assuste, tá? Só para, mas se você já viu, você vai conseguir acompanhar aqui. Mas o que eu preciso levar, professor, para a prova, né? A virtude. Professor, lá no início não falou de, lá no título no subtítulo da matéria não falou, mas a gente falou que para chegar nos valores precisa entender o quê? A virtude, tá ok? Então lá, conforme o nosso querido e amigo Ari, né, na intimidade, o Aristóteles, nós temos três: intelectiva, ok? Sensitiva e instintiva, tá ok? Então são essas três aí. Sendo que a intelectiva é exclusiva do homem pensante, do ser humano, tá ok? Muito bem. Então, o homem virtuoso, né, que o Aristóteles chamou de homem virtuoso, e ético, né, ao conseguir ordenar essa variedade de energias e funções, sejam elas intelectivas, sensitiva e instintiva, então o grande poder do ser humano é tentar controlar a sua virtude, né, a sua energia intelectiva, a sua energia sensitiva e a sua energia instintiva. Então, esse é o grande segredo do homem virtuoso. Então, resumindo, ó, o que então, professor, que é um homem virtuoso? Um homem virtuoso é aquele que consegue equilibrar essas três forças, né? Essas três funções de energia: a intelectiva, a sensitiva e a instintiva. Se a pessoa conseguir esse equilíbrio, ela pode dizer que ela é uma pessoa que tem virtudes, tá ok? Muito bem. Mas Aristóteles não parou por aí, tá ok? O problema é um pouquinho mais embaixo. O Aristóteles nos traz outras duas classificações para virtude, né? Então ele fez aquela primeira classificação. Ele diz, olha, existem as virtudes morais, né?
que vem lá da moral mesmo, né? E as virtudes intelectuais, tá? Não confundir com as intelectivas aqui. É muito parecido, mas é nessa classificação de duas. As virtudes morais se referem ao instinto e à sensibilidade. Olha só. Então, ó, as virtudes morais, elas são ligadas ao instinto e à sensibilidade, ó. Instinto, instintiva e a sensibilidade. As virtudes intelectuais são aquelas que dependem do intelecto, tá? Então, fazer um esqueminha aqui para você ver aqui, ó. Como que seria então, professor, ó? Aqui dentro das morais eu tenho a intelectiva e eu tenho a sensitiva. E dentro, perdão, ó, perdão, estamos fazendo errado aqui. Vamos lá, ó. A sensitiva e a instintiva, enquanto que a intelectiva está dentro da intelectual, né? Ficou bem desenhado aí a forma que funciona essa questão dessas duas classificações aí, entre morais e intelectuais. Tá ok? Bacana, ó. Professor, eu ainda não estou conseguindo enxergar onde o senhor quer chegar. Mas beleza, nós vamos chegar num negócio bacana aqui. Você vai conseguir entender qual que é a relação dessa virtude com os valores. É muito bacana. A partir do momento que você passa a entender isso, você começa a enxergar o mundo com outros olhos, né? Às vezes a gente vê no nosso dia a dia, né? Fala virtude, valores, né? Fala moral, ética, e fica como se fosse uma palavra, né? No nosso dia a dia. Mas a partir do momento que você começa a entender isso, que você começa a ver como que funciona esse aspecto, é a partir daí que a gente começa a entender algumas coisas, e é isso que a banca pergunta na prova para a gente, tá ok? Então, dentro ainda das virtudes intelectuais, nós temos uma subdivisão, né? Vamos lá, dentro do esqueminha ainda. A sabedoria e a prudência. Então, dentro ainda das intelectuais, nós temos mais uma subdivisão. A sabedoria e a prudência. Ou, né, sabedoria prática ou discernimento, né? Então, a prudência é o discernimento, é o bom senso, né? Então, essas virtudes atuam juntas, né, porque estão dentro do intelecto, operando nas decisões éticas do cotidiano, né? As decisões éticas do dia a dia, fazendo o ser humano distinto das demais espécies. Por quê? A nossa virtude intelectual, né, a nossa força, né, melhor dizendo, intelectual, ela é exclusiva do humano, né? E o ser humano, ele no seu dia a dia toma várias decisões, né? Como que ele toma essas decisões? Se utilizando da sabedoria e se utilizando da prudência. Olha só que interessante. O que é essa sabedoria, né? Ter o conhecimento. E a prudência? A prudência que faz com que a gente fique vivo até hoje, né? Você, vou atravessar a rua de qualquer jeito. Não. Você tem que ter prudência para atravessar a rua. Então, vamos lá. Então, o ser humano tem a capacidade de fazer isso. A sabedoria mostra o bem humano geral e a prudência busca as situações práticas, muitas vezes de difícil solução. Olha só que interessante, ó. Às vezes é de difícil solução, né? Ela busca na prática e muitas vezes é de difícil solução. Como assim, professor? Vou fazer um novo curso superior, ou não tenho curso, vou fazer um curso superior. Qual o curso superior que eu vou decidir por ele? Eu tenho que ter prudência, né? Para saber se eu tenho condições. Eu nunca gostei de matemática, vou fazer um curso de física. Não, poxa vida, você tem que ter prudência para saber, olha, o meu negócio é mais nas humanas e não nas exatas. Tá ok? Então, vamos lá. Isso aqui, fechadinho aqui, não tem grande segredo, né? Você já viu que tem um esqueminha aí, né? Já vai fazendo o seu esqueminha aí. Mas ainda não é tão importante para a nossa aula. É só para a gente chegar aonde a gente quer chegar para o dia
da nossa prova acertar a questão com precisão. Então, as virtudes morais, né, balanceadas pela razão, estimula a criação de hábitos e costumes. Olha, hábitos e costumes, né? Moral, gente, moral. Por meio da repetição das mesmas ações, seguindo as mesmas normas, as mesmas regras. Gente, ó, moral tem tudo a ver com lei, tem tudo a ver com norma, com regra. Eu vou, ó, repetindo, fazendo. Vai chegar uma hora que fala, por que você faz isso? Não sei por que eu faço. Eu faço porque sempre foi feito assim, né? De onde você tirou isso? Da cultura, né? Do dia a dia, da convivência. Então, as virtudes morais, elas são desse hábito do dia a dia. Por meio da orientação do intelecto, olha só, o homem se torna corajoso por meio da repetição de atos corajosos. Interessante isso, né? O homem, ele vai, quando você é criancinha lá, né? Você tem medo, né? Você fica lá com... você tem medo, inclusive, de andar. Com medo do quê? De cair. Mas com o tempo você vai pegando confiança, você vai pegando sabedoria, vai pegando sapiência e andar vira uma coisa o quê? Natural. Você não se preocupa mais, as ações elas são automáticas, né? Então lá, ó, por meio da orientação do intelecto, o homem se torna corajoso por meio da repetição de atos corajosos, né? Você vai indo, e cada vez você vai ficando mais corajoso. Então, as virtudes morais buscam a justiça e a coragem. Olha só que interessante, hein? Enquanto nós temos a intelectual lá, aquela subdivisão lá, anterior que a gente viu, né? Só voltando lá, ó. Qual que é? Eu tenho lá, ó, a sabedoria e a prudência. Na virtude moral, eu busco a justiça e a coragem, ser justo. Professor, obedecer às leis de trânsito, opa, ligado às virtudes morais. Conseguir não ter medo de fazer a prova do concurso, ter coragem. É o quê? Virtude moral. Meu pai me ensinou a não levar desaforo para casa. Não, quem que me ensinou? Meu pai. Com o exemplo, com o dia a dia, com a repetição, você vê isso e você passa a ter essas virtudes morais. Tá ok? Mas muito bem. Ainda estamos no caminho de chegar nesse processo. Então, vamos lá. É importante frisar que as virtudes morais pertencem às virtudes que servem para a realização da ordem da vida do Estado. A justiça, a amizade, né, o amor, a convivência, o valor. Ó, o valor. Gente, isso aqui é importante, ó. Nós estamos começando a chegar naquele ponto, né? Estamos começando a chegar ao valor. Olha a valência, né? Olha só que interessante. Com origem direta nos costumes e no hábito. Hábito, ó, eu faço. Ou seja, virtudes de hábitos ou tendências, que muda com o tempo, né? A gente viu lá que a moral ela muda com o tempo. A ética ela tende, não é que ela seja imutável, né? A banca afirmar que ela é totalmente imutável é um pouco, mas ela vamos dizer, ela é rígida. A ética é rígida. A ética fica ali só estudando essas mudanças, essas tendências que a moral tem, tá ok? Então as virtudes morais elas nascem das virtudes de hábito ou das tendências, tá ok? Então, conforme o nosso querido e amigo Aristóteles, né? Nós estamos muito íntimo dele, né? O comportamento poderá ser virtuoso ou vicioso, né? Já ouviu falar, né? Quais são as suas virtudes e quais são os seus vícios, né? A gente encara muito quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos, tá? Se o comportamento for considerado bom em uma determinada situação ou sociedade, olha só que legal isso aqui, ó. Às vezes muda de sociedade, a gente vai chegar nisso aí. Teremos a virtude, Professor, mas como assim, né?
muda de sociedade para sociedade. Por exemplo, você tem a cultura japonesa, não tem a cultura japonesa? É uma cultura oriental que difere da cultura ocidental. Apesar que hoje o mundo está globalizado, né? As coisas estão se misturando muito e essas virtudes elas estão na tendência de acompanhar uma coisa única, né? A tecnologia da informação, junto com a comunicação, veio ampliar, né? Hoje a gente não tem limites de ter acesso a qualquer lugar do mundo, né? Pelas grandes meios de comunicação. Mas você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que no Japão existe uma cultura, olha só como é que é ligada a cultura, em que a mulher ela deve andar 2 passos atrás do marido. Ah, professor, está errado isso. Está errado por quê? Por que você está dizendo que está errado? Você está vendo a partir do quê? Da sua virtude, a partir da sua situação, da sua sociedade. Gente, para eles lá pode ser a coisa mais virtuosa isso aí. Não estou falando que é certo ou errado. Olha só que loucura isso, né? Cultura não se julga, né? Então, gente, essa virtuosidade, ela varia o quê? De situação, varia em função da sociedade. Ah, vamos pegar agora a antropologia, né? Nós temos também a questão do índio. O índio que em nenhum momento ele pediu para ser civilizado. Olha só que loucura, que palavra feia, não é? Falar, nós precisamos civilizar o índio. Poxa vida, né? Será que precisa civilizar o índio, né? Gente, eu sempre quando eu começo a tratar desse assunto, eu lembro de um seriado que acabou virando filme, né? Caramuru, a reinvenção do Brasil, tá ok? Com Selton Mello, Camila Pitanga, Estênio Garcia. O Estênio Garcia era um índio, né? Estava representando um índio lá no papel dele. E o Caramuru, que era o português, né? Interpretado pelo Selton Mello, queria namorar com a filha do índio, né? Que era Camila Pitanga. Então ele chega lá para o Estênio Garcia, né? Ele está deitado numa rede, e ele chega e fala, tipo assim, né? Sogro, precisamos vender esses pau-brasil aí, cortar, tal, o pessoal está muito interessado. Aí o índio vira para ele, vender para quê? Ah, vender para ganhar dinheiro, para ganhar bastante dinheiro. Aí, ganhar bastante dinheiro para quê? É para chegar na velhice e poder deitar sossegado numa rede. Aí o índio virou simplesmente para ele e falou, isso eu já faço sem ter que derrubar nenhum pau-brasil. Então, gente, às vezes a gente encara a vida com uma dificuldade imensa, né? E às vezes ela é simples, né? Então, não julgue as pessoas, não julgue as culturas das pessoas. Então, e se o comportamento for mal, né, aqui na parte boa, praticamos o vício. E tudo depende da cultura. Isso aqui é importante, ó. Tudo depende da cultura. Tudo depende da cultura. Para eu classificar se uma coisa é virtuosa ou se uma coisa é viciosa. Tá ok? Mas, professor, vamos lá. Vamos continuar. Ainda não estamos falando de virtude, né? Para a gente chegar nos valores. Nos valores. O que são esses valores? Vamos lá, ó. Diariamente, o ser humano é obrigado a tomar decisões ou fazer escolhas que irão trazer boas ou más consequências para a sua vida. Todo dia. Todo dia você toma decisão. Todo dia, às vezes, decisões simples, como tomar um café, ou decisões mais complexas, né? Em escolher, eu digo, complexo, nem tanto complexo também, a roupa que você vai usar. Mas é um pouquinho mais difícil, né? Você tem que decidir, será que eu vou com a camisa X, com a camisa Y? Mas a todo momento você está tomando o quê? Decisão, né? A todo momento você está tomando decisão. Para essa atitude ser concretizada, é necessário que haja liberdade. Olha só, gente, isso aqui é essencial.
É essencial. Não existe virtude, não existe a prática nem da virtude intelectual, nem da virtude moral. Não existe se você não tiver o quê? Liberdade para decidir. A partir do momento que você não tiver liberdade para decidir, você perde a sua virtude. Você perde a sua virtude, seja ela intelectual, seja ela moral. Então, apenas, olha só, esse é um somente que existe. Somente, apenas. É possível realizar o julgamento moral da ação de uma pessoa se tal ação for praticada sem coação, sem restrição à liberdade. A partir do momento que você restringir a liberdade da pessoa, você tira essa possibilidade de realizar o julgamento moral da ação. Não tem como ela fazer o julgamento moral. Ela está sendo obrigada, ela está sendo escravizada. Acabou a pessoa. Olha só que interessante, né? A pessoa já não manda nela. Gente, a liberdade ela é crucial para que a virtude ela seja praticada. Se não há liberdade, não tem como exercer o poder de decisão, o poder de escolha. Não há como exercer um juízo de valor. Olha só o juízo de valor. Esse tema é importante, juízo de valor. Ele é tão importante que está aqui, ó. Juízo de valor. O que é esse juízo de valor, professor? Decidir entre o bem e o mal. Agora nós estamos falando de bem e o mal. Decidir entre o que é o bem e o que é o mal. Também variável, né? Sem liberdade não há valoração. Não há valor. Eu boto até outra palavra aqui, né? Não há valência. Não há valência, não há valor, né? Não há valoração. Sem liberdade, juízo de valor é isso. Decidir entre o bem e o mal. E sem liberdade não há valoração. Olha aí, professor, chegamos então no valor. Olha só que loucura, né? Chegamos aí no conceito que a gente queria chegar. O que são os valores? O que são os valores, né? Muito bem, você viu o caminho? Você tem que passar pela virtude. Essa virtude ela tem que ser praticada de forma livre para que você consiga o quê? Enxergar os valores, enxergar o que é o bem e o que é o mal a partir daquilo que você aprendeu com a sua cultura. E é nesse processo de tomar decisão a necessidade de se estimar as coisas e as ações humanas. E é nesse processo de tomar decisão, é uma tomada de decisão, a necessidade, né, tomar decisão que é livre, né, de se estimar as coisas e as ações humanas. Então, dessa forma, chegamos próximos de entender o valor. Você viu o caminho que a gente teve que ter? Entender o Aristóteles, entender o que é essa virtude, o que é essa virtude moral, essa virtude intelectual, mas tudo passa pela liberdade dessas ações. Porque se não tiver liberdade, você não consegue chegar ao valor, você não consegue enxergar o que é o bem e o que é o mal. Então, na ética, que é o nosso estudo, na verdade, olha só que a ética estuda a moral, né? Então, na ética, somente haverá escolha se houver avaliação, juízo de valor das ações humanas. Então, na ética, olha somente haverá escolha, né? Essa escolha entre bem e o mal, entre o certo e o errado, se houver avaliação. O que é essa avaliação? Juízo de valor das ações humanas. Bacana. Quando escolhemos uma determinada opção, há necessidade de se realizar uma ponderação que esse seria o melhor em relação ao outro. Olha a balança. A escolha se encaminha à ação, à exteriorização. Você está exteriorizando, você está colocando para fora. Você está externalizando.
Olha só, a escolha se encaminha para você agir, para você entrar em ação. Se que é um motivo, né? O juízo de valor, né? É esse motivo para você entrar em ação ou não, né? Ou ficar inerte também. Então, nesse processo de valoração, surge o conceito do bom, o valioso, ó, ou o mal, o contrário do valioso, do desejável, do indesejável, conforme as forças culturais. Conforme as forças culturais. Viu? Tudo passa pela cultura também. Eu não sei se você está acompanhando, mas esse universo é interessantíssimo, né? Interessantíssimo esse universo que passa pela cultura. Muito bem. Já a gente vai resolver algumas questões, você vai ver que não é complexo, tá? Isso aqui a gente só precisa entender onde a gente está pisando. Vamos lá. Os valores são os objetos da escolha moral. Os valores são os objetos da escolha moral. Aquilo que consideramos como qualidade, olha só a qualidade. Toda vez que você lembrar de qualidade, isso aqui vale dica para qualquer tipo de matéria ligada aí a humanas. Qualidade lembra de excelência, tá? Lembra a palavra excelência. Qualidade, lembra-se a palavra excelência. Como algo que estimamos que é o preferível, o objeto de uma antecipação ou de uma expectativa normativa, ó, de um dever ser, onde você quer chegar, expectativa. Interessante, né? A gente começa a ver essa questão dos valores, da expectativa, da excelência, da qualidade. Isso remete lá na administração também. Existe uma teoria chamada, lá da motivação, que chama-se teoria da expectativa ou teoria da expectância de Victor Vroom, que se baseia nesses três conceitos. Ó, acompanho só para conhecimento. Tá? A valência, o valor que as pessoas dão para uma recompensa que elas vão usar, ok? A instrumentalidade, que é experimentar, executar uma tarefa. Veja, gente, ó, esse conceito do Vroom, ele tem muito a ver com isso. E a expectativa, que é você atingir algo, você ter condições de atingir algo. As pessoas fazem essa avaliação. Ah, eu vou te dar uma recompensa. Se você trabalhar direitinho, você vai ser o funcionário do mês. Tem gente que dá valência para isso. Isso que é valência, valoração. Tem gente que fala, não, ser funcionário do mês o quê, rapaz? Eu não quero me envolver nisso não, isso não me seduz. Aí para o outro, não, vou te dar um bônus de R$500. Aí o cara, opa, isso para mim é interessante, o meu salário é 900, se eu ganhar mais 500, opa, estou dando valor, estou dando valência para isso. Bacana, né? Mas se o cara ganhar R$100.000, será que ele vai dar a mesma valência para esses R$500 que aquele? Não, né? Então, é isso que é a valência do Victor Vroom, tá? Não está aqui, não, professor, como é que é o nome dele, né? Victor Vroom, tá ok? Olha só, aí vamos aproveitar isso aqui para a gente falar um pouquinho sobre dessa teoria que é interessante lá na administração também. A instrumentalidade, o que é? É experimentar uma atividade. Olha só que tem tudo a ver com as virtudes, com os valores, ó, com a cultura também. A pessoa, eu dou uma atividade para ela de venda de calçados. Venda de calçados. E ela é experiente para vender calçados. Ela começa a vender calçados. Dou uma meta para ela, venda 300 pares de calçado. Aí passou 10 dias, ela vendeu 150 pares de calçado. Opa, está dando certo, está dando certo, está dando certo. A tendência é ele cumprir a meta dos 300. Agora o contrário também é verdade dessa instrumentalidade. Dei essa meta. E ele começa, passou 10 dias, não vendeu 30 pares de calçado. Ixi, está dando errado, está dando errado, está dando errado. A tendência é dar errado. Isso que é a instrumentalidade. A experiência de uma atividade, né? Praticar uma atividade. E o último conceito que eu falei para vocês, que são três, né? Valência, instrumentalidade
e expectativa ou expectância, né? Que a teoria do Vroom é a teoria da expectativa. Teoria da expectativa. Ou da expectância, tá? Então, o cerne dele é esse aqui, ó. Aí eu vou lá e falo para o colaborador, olha, você vai ter que vender 400 pares de calçado. Se ele for um vendedor experiente, vai falar, olha, eu já vendi 450, 350, opa, é possível, isso é a expressão-chave da expectativa. É possível vender 400 pares de calçado? É possível? Ele vai ter grande chance de atingir essa meta. Agora, se eu falar para ele assim, ó, venda 800 pares de calçado, ele começa lá, teve um mês que eu vendi 400, teve um mês que eu vendi 300, ele vai tomar banho. É impossível vender 800 pares de calçado. E aí que é o grande chave dessa teoria do Victor Vroom. Ele fala o seguinte, ó, se a pessoa chegar nessa onda de dizer, olha, é impossível cumprir uma meta, o que acontece? Ele pode ser que não faça nem 10% daquilo que foi pedido. Então, as organizações, tá? Elas têm que ter muito cuidado nas expectativas que elas criam em cima das metas, tá ok? Então, só um parênteses aqui, para a gente ver que, se você entender isso aqui, né? Falei da excelência, da qualidade, a gente vai lá para as teorias das motivações também, ok? Mas muito bem, vamos ver aqui onde eu parei. Tá, é possível escolha, por exemplo, vamos lá. Os valores, vamos voltar aqui em cima, né? Os valores são os objetos da escolha moral. Aquilo que consideramos como qualidade. Então, os valores são o objeto da escolha moral. Aquilo que consideramos como qualidade, como algo que estimamos, faltou um quezinho aqui, que é o preferível, o objeto de uma antecipação ou de uma expectativa normativa, de um dever ser. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. É a possibilidade de escolha, olha só, a possibilidade, é possível ou é impossível? Gente, isso aqui é bacanérrimo, né? Eu já aproveitei para introduzir a teoria do Victor Vroom aí. Por exemplo, a vida é um bem a que atribuímos altíssima estima. Olha só, altíssima estima, também é uma teoria lá da motivação, teoria do Maslow. Portanto, a vida é um valor. A vida é um valor. E que valor! Olha só aonde chegamos, gente. Aonde chegamos. A vida é um bem a que atribuímos altíssima estima, ou seja, que queremos, né? Tem uns que não quer, né? Mas a maioria das pessoas, né? Portanto, a vida é um valor. Chegamos para fechar esse conceito do valor, viu? Ó, valor. O que são os valores, né? Que vieram lá das suas virtudes, da sua cultura, tá? Então, um exemplo claro aqui é a nossa querida e amada vida, ok? Espero que você esteja acompanhando, tá? Temos aí um canal de dúvidas, né, para você fazer perguntas para a gente, mas
tranquilo, gente. Até agora não tem nada desesperador, tá? Eu quero que você entenda que você não precisa ser doutor em matéria nenhuma para passar em concurso. Você precisa entender, tá? Entender porque estamos chegando até aqui. Vou ser muito sério para você. A nossa aula principal será quando a gente falar especificamente da ética do servidor público, é o que mais cai em concurso, tá? Mas para a gente chegar lá com uma base interessante, a gente precisa ter esse conhecimento. E tem questões que caem sobre esse assunto? Cai, né? No universo ali de 10 questões de ética, ou de 10 itens de ética, numa prova, por exemplo, do CESP, você vai ter ali uma ou duas que vai pegar os conceitos aqui de ética e moral, de virtude, de valores, né? Mas, no seu geral, a maioria das questões vai especificamente querer te cobrar se você tem conhecimento sobre a ética do servidor público, tá ok? Muito bem. Então, os valores são primeiramente herdados, olha só, né? Voltamos de novo, herdados de quem? Da nossa cultura, da nossa vivência. Quando nascemos, o mundo cultural é um sistema de significados que já está estabelecido, como, por exemplo, a forma que nos vestimos, que brincamos, saber os nossos direitos e deveres, né? Então, a gente tem já um mundo posto no nosso dia a dia. Se você tivesse nascido no século XIV, a sua vida seria outra. Hoje as crianças estão nascendo no século XXI, já tem smartphone, já tem tablet, tem computador, né? Tem toda uma tecnologia. Essas crianças, elas nascem num mundo cultural diferente do meu, por exemplo. Quando eu nasci não tinha. Então, os valores, eles são herdados, são transformados por meio da cultura. Então, lá, esse então aqui é para a gente concluir. Então, conforme atendemos ou transgredimos os padrões, saímos fora do quadrado, ou atendemos aquilo que foi colocado, aquilo que foi estabelecido pelas normas, pelas regras, os comportamentos são avaliados como bons, aqui ó, o conceito de bons e maus. Seja do ponto de vista ético, estético, religioso e dentre outros, né? Como assim, professor? Né? Do ponto de vista ético, né? O certo e o errado, estético, o belo e o feio. Por que eu acho uma pessoa bonita e outra pessoa feia? Não sei, criaram um padrão. O padrão lá na época de Dom João VI era ser robusto, igual o professor aqui, né? Ser um pouquinho inchado, um pouquinho gordinho. Esse era o padrão de beleza. Hoje o padrão de beleza é outro. Então, ó, até o estético. Você ter um móvel de um formato com designer, antigamente ele tinha uma outra visão. Hoje você traz ele, nossa, a pessoa fala, que desenho mais ridículo, né? Tem gente que gosta de Fusca, tem gente que não gosta do desenho do Fusca, né? E assim por diante. Então essas coisas mudam, né? E você vai avaliando. E religioso, né, gente? A religião, ela é importante nesse estudo da ética, dos valores, né? A religião, quando a gente fala de religião, né? Nós temos a Igreja Católica, óbvio, não podemos negar, né, que ela trouxe um grande arcabouço. A Igreja Católica, ela trouxe a questão da administração, da hierarquia, que isso também já tinha nos exércitos, né? Mas tivemos uma reforma religiosa, e em função dessa reforma religiosa nasceu o protestantismo, também importantíssimo para avaliar as virtudes, os valores, né? Teve uma contra-reforma, né? A Igreja Católica teve que se reinventar em alguns aspectos, e isso foi moldando a nossa cultura e, consequentemente, estabelecendo novos valores. Tá ok? Então, a gente vai caminhando nesse sentido.
A partir da reflexão sobre o juízo de valor, você lembra lá atrás do conceito? Se não, volta lá. Fica claro que há variados valores que devemos escolher. Variados valores que devemos escolher. Com isso surge uma pergunta: o que fazer para saber se um determinado valor é bom, valioso ou desejável? O que eu preciso fazer para determinar se um valor é bom, né, valioso, ou se ele é desejável? Para isso a gente precisa entender o conceito, né, do juízo ético. A gente já viu o juízo valor, mas vamos ver aqui, ó. Juízo ético de valor trata daquilo que as coisas devem ser, a opinião. Já o juízo de fato, né, juízo de fato, expõe aquilo que as coisas são, tá? Só fazer uma correçãozinha aqui, tá? Aqui, ó, fazer um juízo ético, né, de valor, e aqui não é juízo de valor, é juízo de fato, tá? Juízo de fato. Pois eu vou alterar o materialzinho para deixar ele aqui, tá? Certinho. Então, o juízo de fato expõe aquilo que as coisas são, a constatação, enquanto que o juízo ético é a opinião. Como assim, professor? Hoje está chovendo. Opa, eu fiz o que eu constatei. Fato, está chovendo. Não é que está chovendo, mas vamos dizer que estiver chovendo. Agora, hoje está chovendo por causa do El Niño. Opa! Estou dando o quê? Uma opinião. Eu tenho certeza disso? Não. Pode ser que eu tenha uma certeza científica, mas eu estou o quê? Elaborando melhor. Eu estou colocando valor, né, nessa opinião. Estou tratando daquilo que as coisas devem ser. Por que que isso é? É a explicação, é a opinião de algo. Consegue entender isso? Juízo de fato, aquilo que é. Ninguém pode contestar. O cara chega, está chovendo, fala, não, tá chovendo, olha aqui, bota a mão aqui. Molhou, né? Passar para cá. Molhou. O cara, realmente está chovendo. Opa, cheguei a uma constatação. É um juízo de fato. Tá ok? Muito bem. Agora, para fechar essa ideia, precisamos do conceito de princípio. Olha só que interessante, né? O que seria esse princípio? O que seria esse princípio? Acompanha comigo aqui, ó. Princípio é regra, olha só, norma de ação e conduta moral, ditame, lei ou preceito, tá? Que rege a nossos valores, né? Princípio, né? No princípio era o verbo, né? No direito, né? No direito nós estamos caminhando aí para se ficar cada vez mais firme nos princípios, né? Cada vez mais firmes nos princípios, né? Você vai para a Constituição, os princípios do artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, olha a moralidade aí, ó, moral, a publicidade e a eficiência, né? O mnemônico lá do LIMP, né? Você já deve ter visto em algum lugar. Temos outro conceito de princípio, origem ou causa de uma ação. Origem ou causa de uma ação. Para que o administrador público fez tal ato? Porque a lei mandava. Opa, princípio da legalidade, né? Agora, na visão da ética, que é o que nos interessa mais aqui, princípio é a fonte, o substrato, olha só que palavra bonita, né? O substrato, em que se afirma a ação, a essência, é o caldo. Portanto, os princípios funcionam como fundamentos de um processo de escolha. Olha só, os princípios são as bases, né? O fundamento, né? Eu diria que os princípios estão até abaixo, né? Da questão da virtude dos valores, né? Eu preciso dessa base, né?
E hoje a gente começa a ver a política, né? E você vê que falta o quê? De obediência aos princípios, obediência aos valores, obediência à virtude, né? Então, complexo. Então, para que um homem tenha um comportamento ético, ele deve, a partir dos seus princípios, encontrar aquilo que tem valor moral, a partir dos seus princípios. O cara fala, eu não levo o desaforo para casa. Esse é o princípio dele. Ele vai fazer o quê? O valor moral dele vai ser o quê? Sair na porrada. Ok? Diferença entre senso moral e consciência moral. Vamos lá. Então, mais dois conceitinhos aí que pode cair na nossa prova. O que é o senso moral? Permite a distinção entre o justo e o injusto, o correto e o incorreto, o bom e o mal, princípios que estabelecem a nossa conduta. Então, o senso moral, gente, a moral está ligada ao quê? Aos valores, aos costumes, ao bom, ao mal, né? Consciência moral, olha só, veja aqui o senso de sensibilidade e a consciência moral impõe a responsabilidade para nós mesmos e para os outros das consequências em relação às decisões de nossas escolhas. Repetindo, ó, impõe a responsabilidade, não só comigo, ó, para nós mesmos e para com os outros, das consequências em relação às decisões das nossas escolhas. Veja só que a consciência moral, você, além de se preocupar com você está se preocupando com o seu irmão, com a sua esposa, com seus filhos. Gente, é difícil viver nesse mundo, né? A gente não vive sozinho, né? Quem tenta viver sozinho, quem diz que vive sozinho está mentindo, né? Você vai precisar de alguém. Você vai precisar de... Cara, eu vivo sozinho, não tem esposa, não tem filho, mas ele precisa comer. Alguém que fez, alguém que produziu essa comida. Gente, ninguém vive sozinho. Ninguém. Tá? Então, essa consciência moral é nesse aspecto aí. Tá ok? Então, aqui a gente viu essa questão dos valores e princípios, né? A gente precisou ver lá a virtude para a gente poder entender. Agora vamos para a nossa segunda parte aqui. Nossa segunda parte, dentro dessa mesma aula, tá? Você pode pausar se quiser, né? Rever. Importante da videoaula é isso, né? Mas vamos tocar aqui para frente aqui. Vamos continuar nesse bloco aqui. Esse aqui não é tão grande, né? Para a gente poder já chegar nas questões aqui. Ética e democracia, exercício de cidadania. Gente, ética e democracia, exercício de cidadania. O que tem? Tem tudo a ver, ó. Princípios, valores, virtudes, né? Tem tudo a ver. A democracia é o regime político no qual os poderes são exercidos por representantes do povo. E é até bom a gente abrir esse parênteses, né? As pessoas às vezes se esquecem, né? Acham que... O que é democracia? Pede a pessoa, dá um conceito de democracia. Alguns até tentam, né? Democracia, poder do povo, né? Mas não. A democracia é um regime que a gente coloca os representantes. Porque o poder emana do povo. O poder é do povo, né? A gente simplesmente outorga, a gente simplesmente passa uma procuração para que as pessoas trabalhem ao nosso favor. Pelo menos é isso que a gente esperava, né? E a gente não está tendo isso. Então, é a democracia, né? Que a gente está falando de ética e democracia, são os poderes exercidos por representantes do povo, né? A cidadania, que é outro aspecto que a gente precisa ver, é atributo do cidadão, né? Lógico, professor. O qual possui, dentro de um Estado, direitos e desempenha deveres, ó. Direitos e deveres. As pessoas acreditam que o cidadão só tem o quê? Direitos. Mas o cidadão tem o quê? Direitos
e deveres, né? E tem, inclusive, também, a gente vai vendo, quando a gente vê o Código de Ética dos Servidores Públicos, a gente vai ver que ele tem proibições, que ele tem vedações, ok? Então, a cidadania refere-se a um conjunto de direitos e deveres, né? Direitos e deveres, e também de proibições, né? O cidadão também tem as leis para isso, né? Estabelecidos para os membros de uma comunidade. Valores morais que derivam de princípios. Olha só, por que a gente precisa entender aquele conceito, professor? Ó, valores morais dos costumes, da cultura, que derivam de princípios, que são bases, que são basilares, tá ok? Então, isso é o nosso entendimento sobre a cidadania. Muito bem. Professor, já estou conseguindo até já escrever uma redação sobre isso. Não, consegue mesmo, tá? Maravilha. E essa parte aqui é boa para a parte de discursiva, tá? Você ter argumentos, citar Aristóteles, definir o que é a virtude, definir o que são os valores, o que são os princípios. Bacana, né? Pois bem, o exercício da cidadania refere-se ao esforço de cada cidadão em participar e usufruir ativamente dos seus direitos e deveres previstos na escolha da melhor conduta mirando o bem comum, resultando, assim, na formação do sujeito ético. Olha só, formando, assim, o sujeito ético. Então, se cair para você, o que é o sujeito ético, professor? É o exercício da cidadania, que refere-se ao esforço de cada cidadão em participar e usufruir ativamente dos seus direitos e deveres previstos na escolha da melhor conduta, mirando o bem comum. O bem comum, importante isso aqui, ó, o resultado da sociedade, ok? Formando o seu sujeito ético. O exercício da cidadania, como gozo de direitos e desempenho de deveres, deve pautar-se por contornos éticos. A ética que estuda a moral, né? Você vê que tudo está interligado. Tudo está interligado. O exercício da cidadania deve materializar-se na escolha da melhor conduta, tendo em vista o bem comum. Gente, ó, o bem comum. O cidadão não é o seu bem individual, é o bem comum. Resultando em uma ação moral com expressão do bem. Expressão do bem. Né? Ok? Pessoal, então é o seguinte, o que vai acontecer agora, professor? Vamos resolver exercício. Vamos resolver uns exercícios aí para a gente poder fechar e você vai ver que é bem tranquilo, tá? A gente vai trazer alguns conceitos já que a gente viu na aula passada. Então, exercícios, vamos lá. Questão de número 1. CESP. Com base nos preceitos de ética, moral e cidadania, julgue o item seguinte. O exercício da cidadania sofre influência das questões éticas e morais. Será que eu tenho que ver virtudes? Tenho que ver princípios? Né? Ver os meus direitos e os meus deveres que moldam o comportamento individual do cidadão. Olha, moda o comportamento individual. Isso porque o conjunto das condutas individuais compõe o comportamento de determinado grupo social, do qual são extraídas as demandas que subsidiam a adoção de políticas públicas e concretizam a concretização, de direitos sociais. Olha só que interessante, ó. O exercício da cidadania, ó. O exercício da cidadania, ela sofre influência de questões éticas e morais, né? Tranquilo, que moldam o comportamento individual do cidadão. Bacana, ó, o cara sabe quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, quais são os princípios, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Isso porque o conjunto das condutas individuais, ó, em sociedade, eu estou tendo um conjunto, né? Teoria de conjuntos, compõe o comportamento de determinado grupo social. Você já ouviu falar, né, que o homem em grupo ele age diferente, mas é a soma do quê?
dessas energias, dessa sinergia, do qual são extraídas as demandas, olha só, aquilo que ele tem direito, que subsidiam a adoção de políticas públicas. Políticas públicas, né? O que são as políticas públicas? Aquilo que o ente público faz em função da sociedade, em função da comunidade. E concretização dos direitos sociais. Bacana, direito à moradia, direito à educação. Olha só que interessante, né? Tudo isso aqui só é pelo exercício da cidadania? Sim, certo, corretinho, tá? Tá aí, ó, certinho. Marca aí no seu gabarito certo. Nem vou usar a caneta aqui, que a gente já está ali. Ah, pode ser que eu use para riscar. Vamos lá, para a questão de número 2. Questão de número 2, passa aí. Questão número 2. A questão número 2 traz o seguinte, ó. Uma vez que a moral se reveste de conteúdo mais doutrinário e normativo que a ética, é correto afirmar que dos fundamentos da existência da noção de moral seria a formação de uma base teórica para o estudo da ética. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele está dizendo que a moral estuda a ética, não é o contrário. É a ética que estuda a moral. A moral, né? A moral, ela se reveste de conteúdo, de normas, sim, né? A ética, ela é mais estática, ela está ali, ó, como observadora da moral. Então, gente, essa questão aqui é uma questão que cai muito em concurso, tá? Invertendo o conceito, né? Na verdade, quem estuda a moral, bota aí, ó. Ética estuda a moral. Leva isso para sua prova. Tatua no seu braço, faz uma tatuagem no seu braço, que não tem erro, tá ok? Então, essa questão número 2, ela é o quê? Errado, né? Porque está invertido ali o finalzinho, ok? Muito bem, questão de número 3. Questão de número 3. Vamos lá. IBAD, FUNCAB, antiga FUNCAB. A moral é um conjunto de normas apreendidas no processo de socialização e que regula a conduta dos indivíduos em sua convivência. Opa, um conjunto de normas, isso, ó. Gente, bacana, ó, bom conceito de moral. A ética é uma ponderação teórica sobre estuda a moral, cujo objetivo é discutir e fundamentar reflexivamente as normas morais. Ó, ver se realmente essas normas morais elas têm bojo, que elas têm bojos nas leis universais, nos princípios, no bom costume, né? Perfeitamente, ó. Certíssimo, certíssimo. Muito bem. Questão de número 4. Questão de número 4. CESP. Os valores morais são historicamente construídos pelas sociedades como forma de organizar a convivência e garantir tanto quanto possível o bem-estar do indivíduo consigo mesmo em suas relações com as outras pessoas. Vamos ler de novo, vamos lá, ó. Os valores morais são historicamente construídos pelas sociedades, bacana, bacanérrimo, como forma de organizar a convivência. É isso, ó, por que eu crio regras, normas? E garantir, tanto quanto possível, o bem-estar do indivíduo, bacana, consigo mesmo e em suas relações com outras pessoas em sociedade. Gente, para isso que existem os valores morais, né? E às vezes eles se perdem, né? Mas certíssimo aí o conceito de valores morais. Vamos lá, questão de número 5. Opa, 4 não passou, né? Vamos lá. Questão número 5. Vamos lá. A moral, concebida como um conjunto de regras de condutas admitidas em determinada época, olha só que lindo isso, hein? Ou por um grupo de pessoas,
sintetiza muito bem. Não exclui a existência de um caráter pessoal relacionado a tais regras, lógico, a pessoalidade entra. E evidenciado principalmente após o aprimoramento do pensamento abstrato e a reflexão crítica do indivíduo sobre os valores herdados. Gente, olha, sensacional essa questão de número 5. Que aqui faz a gente entender por que o homem é esse ser especial, que utiliza do seu intelecto, né? Ele revê a sua moral com o tempo. Olha só, pensamento abstrato. Eu fico, mas será que está certo isso? E reflexão, será que eu estou agindo de forma correta? Essa reflexão faz com que o indivíduo faça uma crítica sobre os valores herdados, né? Será que meus pais estavam corretos de agirem daquela forma? Gente, isso aqui é magnífico. Essa questão do número 5, ela é de fazer qualquer pessoa que estuda um pouquinho esse assunto chorar de felicidade. Bacana, ó. Leve esse conceito. Estou falando dessa banca maravilhosa, que você não tem que ter medo dela, tá? Não tenha medo da banca CESP, não tenha medo do CESP. O CESP, depois que você consegue entender o que ele quer de você, gente. Eu já passei em 5 concursos do CESP e digo para vocês, não tenham medo do CESP. As pessoas às vezes ficam com medo, né? Porque a penalidade realmente é muito grande, né? Você marcar uma contrária daquilo que é o gabarito, você perde alguns concursos, -2, -1, -0,5, mas em regra, né, na maioria das vezes, é -1. Então não tenham medo, não tenham medo. Vem com a gente aqui, estuda aqui, que vai dar certo, ok? Então vamos lá, vamos ver agora a questão de número, então lá, ó, certo, né? Agora que eu vi lá, nossa, eu tinha colocado lá. Questão de número 6, questão de número 6. Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e a tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Gente, ó, pelo amor de Deus, a gente não pode errar mais isso, né? Certíssimo a questão de número 6, olha lá, certíssimo. Questão de número 7, questão de número 7. Os valores morais refletem decisões tomadas no seio da sociedade acerca do conceito comum de vida boa. Esses valores acarretam um conjunto de proibições e permissões que determinam o que é moralmente importante, não apenas para aquele que partilham e reconhece esses comandos éticos, mas universalmente para todos os seres humanos. Opa! Opa, 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 opa. Se eu falar para você que os valores morais, eles são universais para toda a humanidade, está errado. Eu acabei de citar exemplos para vocês, que existe a cultura japonesa, a cultura indígena, a cultura americana, a cultura brasileira. Não, 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 não. Os valores morais, eles não são universais. Eles não são absolutos, né? Questão errada, gente. Se você não cai mais nessa pegadinha, tá ok? Muito bem, questão de número 8. Quem acertar ganha um biscoito. Vamos lá. Entre outros aspectos, perdão, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição de grupos ao qual o indivíduo está inserido. Pelo amor de Deus. Obrigado, CESP. Olha só. Consegue provar que isso cai pra caramba, né? Certíssimo. Vamos lá. Questão de número 9. Virtude. A virtude deriva do latim virtus, que significa uma qualidade própria da natureza humana. Olha só, a natureza humana. Que ela pode ser intelectual, pode ser moral. Significa, de modo geral, praticar o bem usando a liberdade. Usando a liberdade com responsabilidade constantemente. Se não haver liberdade, você não pratica a virtude. Se você for escravizado em alguma coisa, você não está sendo virtuoso.
a minha mulher manda, ou meu marido manda em mim. Oh, infelizmente você não está praticando a virtude. Só faço aquilo que a minha namorada quer que eu faça. Opa, você não está sendo um cidadão virtuoso, você não está tendo virtude, que você tem que ter o quê? Liberdade com responsabilidade. Estou parecendo até aquelas propagandas de beba com responsabilidade, né? Isso aí é corretíssimo, tá? Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Muito bem, meus caros amigos. Então, fechado aqui. Deixa eu só ver um detalhezinho aqui. Bacana. Tá aqui, ó. Guia de estudos, né? Nós temos lá aulas, tem aulas grátis no nosso site lá. Tem guias de estudo, tem o personal coach, tem banco de questões, ó. lacconcursos.com.br, central de atendimento, tá aqui o WhatsApp, né? E eu peço que, se você gostou da nossa aula aí, avalie essa aula aí, tá ok? E isso aí tem grande valor pra gente aqui também, né? Aí, ó, a valoração, né? Isso tem grande valência, não só para o professor Fernando, como para o curso como um todo, tá ok? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercícios da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.